Fala galera do HD Cursos, professor Matheus Iata de volta para mais uma aula de língua portuguesa do nosso concurso da Polícia Militar de Pernambuco. A gente chegou aí ao último tópico do edital da prova passada. Então bora lá, sem mais delongas, vamos aí ver o último tópico que caiu aí no edital da Polícia Militar de Pernambuco de 2018. Olha só, foi figuras de linguagem, um assunto que é bem tranquilo aqui. Vamos passar aí todos os bizus para vocês. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem que ver aí o conceito de figuras de linguagens. O que seria figura de linguagem? Figura de linguagem são elementos contidos em frases, elementos frasais que exploram o sentido de uma palavra ou de uma expressão, principalmente. Ou então realçam o som que ela tem nas palavras, ou até mesmo organizam as frases, fugindo da norma culta. Então, aqui a gente vai ver vários e vários exemplos. Lembrando que a gente tem muitas figuras de linguagens. Eu coloquei aqui as principais para a nossa prova. Então, a gente vai analisar as principais. E aí, o que cai na prova, provavelmente, com quase 100% de certeza, você vai ter visto aqui na equipe do HD Cursos. Então, bora lá. Metáfora. Primeira figura de linguagem. O que seria uma metáfora? Então, bora colocar aqui o resumo. A metáfora, você vai falar que é uma comparação. Então, bora anotar aqui, metáfora vai ser uma comparação. Só que essa comparação, ela é implícita, como o próprio nome já está dizendo aqui. O que seria uma comparação implícita? É uma comparação sem o uso do pronome comparativo. Então, eu não vou ter aí o uso do como. Então, bora riscar aí o como. Então, no seu material escrito, aí no seu resumo, você pode anotar só isso daqui. Metáfora é uma comparação, ou seja, sem o como. Então, beleza, vamos ver exemplos aí. Quando eu digo assim, meu sorriso é uma venda escavada no chão. Eu posso encaixar o como aqui, olha só. Meu sorriso é como uma venda escavada no chão. Ela é um anjo, ela é como um anjo, tá? Então, pronto. Metáfora é só isso, é uma comparação sem a utilização do como. Logo, você consegue encaixar o como dentro da frase. Vamos ver a nossa segunda figura de linguagem. É a metonímia. A metonímia é o seguinte, vamos destacar primeiro a metonímia. A metonímia, a anotação que você vai fazer do lado de metonímia é apenas substituição. Então, bora colocar aqui substituição. Só que antes, vamos colocar aí o segundo nome que pode cair na prova, que é sinédoque. Sinédoque é a mesma coisa de metonímia. É um segundo nome, tá? Então, bora destacar aqui sinédoque, para que se cair um nome diferente, a gente já vai saber que é metonímia. E aí eu falei para vocês que o nome que a gente ia utilizar aqui no nosso resumo ia ser substituição. Sempre que você substitui alguma coisa por outra, a gente vai falar que aconteceu uma metonímia ou sinédoque. Por exemplo, quando eu digo assim, não tinha teto. Quando eu falo não tinha teto em que se abrigasse, eu não estou me referindo à parte do telhado da casa. Eu estou me referindo à própria casa. Então, bora colocar aqui, ó. Estou me referindo à própria casa. No entanto, no dia a dia, na linguagem popular, a gente não fala casa. Quando você diz assim, eita, que eu estou sem nenhum teto para morar. Na verdade, você está se referindo à casa, o local onde você vai morar. Então, você substituiu uma parte da casa, que é o telhado, pelo todo. O nome dessa substituição, bora anotar aí, é a parte pelo todo. Parte pelo todo. Vamos ver aí o segundo exemplo. Procurou no Aurélio. Olha, Aurélio é um dicionário. Então, nesse caso, você está procurando no dicionário. Então, bora colocar aqui, ó, no dicionário. Dicionário é um livro que contém o significado das palavras, certo? Aurélio é quem escreveu aí. Então, no caso, ele queria falar dicionário e falou o autor do dicionário, que foi o Aurélio. Então, ele trocou, na verdade, o autor, ou melhor, ele trocou a obra pelo autor. Vamos colocar como está ali no enunciado, autor pela obra. A troca, tanto faz, né, a ordem. Houve a troca do autor pela obra.
certo? E por aí vai. Quando eu digo assim que eu vou lavar a louça com Bombril, na verdade Bombril é uma marca, você vai lavar com a lã de aço. Então eu troquei aí a marca pelo produto, por exemplo. Então sempre que há uma substituição, vamos demarcar aqui, substituição, a gente vai falar que houve uma metonímia. Sempre que há uma comparação sem o como, mas dá para você encaixar o como, a gente fala que houve uma metáfora. Pronto, o primeiro slide bem explicado, bem simples. A gente já viu aí duas figuras de linguagem. Vamos agora ver uma observação interessante que pode cair na parte de texto da nossa prova. É o seguinte, a gente viu metáfora. Então, bora anotar essa observação. Observação. Metáfora versus comparação. Comparação, pessoal, é outra figura de linguagem. Qual é a diferença, professor? Bora colocar aqui no exemplo. Quando eu digo assim, exemplo, quando eu digo Ana é uma tartaruga no trânsito. No trânsito. E o segundo exemplo eu falo assim, Ana é como uma tartaruga no trânsito. Como uma tartaruga no trânsito. Qual é a diferença da primeira frase para a segunda frase? Olha, se vocês perceberem, na segunda frase eu usei o como expressamente. Vamos colocar aqui o marca-texto amarelo. Eu usei o como expressamente. Já na primeira eu não utilizei o como, porém dá para eu encaixar o como. Olha só. Então, qual é a diferença? Na metáfora, a gente vai falar que é uma comparação, só que a gente não utiliza o como. A gente não utiliza o como. Então, bora colocar aqui caneta preta, a gente não utiliza o como. Já na comparação, você utiliza expressamente o como. Lembrando que as duas aí são comparações, porém a metáfora, ela não utiliza o como, mas deixa subentendido. Dá para você encaixar o como ali na frase, tá? Beleza? Pois bem, vou voltar aqui para o primeiro. Isso daqui também é uma figura de linguagem, viu? Comparação. Deixei para explicar nesse slide aí em branco. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte. A metáfora, ela é diferente do sentido metafórico. Quando falar sentido metafórico no seu texto, ele está falando do sentido conhecido como sentido figurado. Então, bora colocar aqui, ó, sentido figurado. E o sentido figurado a gente chama de sentido conotativo. Só para revisar aí vocês, viu? É a parte de texto que costuma cair em provas de concurso. Sentido conotativo. É o que a gente viu lá na parte de semântica. Se eu não me engano, foi o bloco 3. Sentido conotativo. Então tá, professor, olha, a gente viu que o sentido, deixa eu colocar aqui de amarelo, a gente viu que o sentido conotativo é o sentido criativo, porque começa com a letra C, que é o sentido figurado. Agora a gente vai aprender outro nomezinho. É o sentido metafórico. O sentido metafórico é a mesma coisa de sentido figurado, que é diferente de metáfora, que é uma figura de linguagem que é utilizada para comparar, porém sem o uso do pronome comparativo como, diferente da metáfora, que utiliza expressamente o pronome como. E a metonímia é uma substituição. Pode trocar parte pelo todo, pode trocar autor pela obra, pode trocar marca pelo produto e assim por diante. Pois bem, vamos agora para as próximas figuras de linguagem. Eufemismo. Vou destacar aqui o eu, porque tudo que tem eu na língua portuguesa quer dizer bom. Então, bora colocar aqui, ó. Tudo que tem eu na língua portuguesa quer dizer bom. Exemplo, eufonia. O que quer dizer eufonia, professor? Quer dizer bom som. O que quer dizer eutanásia? Eutanásia quer dizer boa morte. Tá? Então, tudo que tem eu na língua portuguesa traduz-se como bom. Daí, a palavra eufemismo tem a ver com você dar uma, bora colocar assim, uma boa notícia.
Que na verdade não tem um caráter de boa notícia. É uma notícia ruim que você tenta transformar ela numa notícia, vamos dizer assim, menos ruim. Quando eu digo assim, ah, fulano morreu. E aí eu não quero chegar para a pessoa e falar, ah, fulano morreu. Então falar, ah, fulano agora está com Deus. Fulano passou desta para melhor. Tá? Então eu tentei suavizar a mensagem. Esse nome fica melhor. Suavizar. Então vamos destacar aqui no nosso enunciado. Suavizar aí, quando você tenta suavizar uma mensagem, o nome disso é eufemismo. Quando eu digo assim, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos. Essa parte aqui, enriqueceu por meios ilícitos, poderia ser substituída normalmente por que verbo? Ele roubou. Então, utilizei aí a figura de linguagem chamada de eufemismo, uma suavização. Quando eu falo assim, Paulo faltou com a verdade, estou querendo dizer que, na verdade, Paulo mentiu. Então, tentei suavizar aí essas expressões, esses verbos que são muito pejorativos. Transformei o enunciado em algo mais suave aí para ser dito. Então, esse é o eufemismo. Lembra que tudo que tem eu é bom no português. Eutanásia, eufonia, eufemismo, você tenta transformar em algo bom. Tá? Eutanásia é um exemplo de que a morte não é algo bom, mas na eutanásia é a melhor solução para o paciente. Então, o eu deixa algo melhorzinho, tá? Deixa bom. Então, é o exemplo do eufemismo. Já o pleonasmo, você vai falar que esse prefixo aqui, pleu, vamos explicar esse prefixo pleu. O pleu é o seguinte, pessoal. Vamos colocar aqui pleu. O pleu veio do latim. E aí, tudo que tinha CL no latim virou CH. Então, virou CH. Daí virou cheu. Só que cheu evoluiu e virou cheio. Então, foi assim que surgiu a palavra cheio. Foi da palavra pleu do latim. Porém, umas palavras evoluem e outras não. Então, pleu também continuou pleu. Só que acrescentou-se aí uma letra no português. Pleno. Então, olha que curiosidade. Daí, a gente tem a palavra pleno e a gente tem a palavra cheio. Vamos destacar aí a palavra cheio. Só para vocês entenderem aqui essa historinha. Traduzindo, tudo que tem pleu na língua portuguesa quer dizer cheio, pleno. Então foi assim também que surgiu na língua portuguesa os sinônimos, olha só. Pleno é sinônimo de cheio. Eu posso falar assim, o copo está cheio de água ou o copo está pleno de água. Eu estou cheio de felicidade ou eu estou pleno de felicidade. Tá? Então, olha só, como o pleu do pleonasmo, olha só, tem pleu aí no meio, a gente vai falar que indica algo que é cheio. Bora colocar aqui, marca texto, cheio de significado. Então, vamos anotar, pleonasmo é algo que é cheio de significado. Ou seja, indica uma redundância. Olha só, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, descer para baixo, subir para fora. Tudo isso aí é desnecessário. Você só precisa subir para cima já foi. Eu falei foi sair para fora, né? Então bora colocar aqui, sair para fora, sair para fora. Só precisa de uma delas. Então, como é que vai funcionar? Olha só. Quando eu falo entrar para dentro, entrar sempre é para dentro. Então, só precisaria do primeiro termo. Subir para cima. Subir sempre é para cima. Só precisaria do primeiro. A expressão descer para baixo, só se desce para baixo. Sair para fora, só se sai para fora. Tá? Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, eu brincava na rua e a minha mãe dizia, passa para dentro, moleque. Ela já estava com o chinelo na mão. Aí eu dizia, minha mãe já viu eu entrar para fora, nesse caso, aí ela batia mais forte ainda. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Quando eu falo assim, sogra, chata, só precisa o quê? Do primeiro, redundância, né? Brincadeira, pessoal. Eu amo minha sogra, que Deus a tenha. Não, brincadeira também. Bora lá. Então, pleonasmo é excesso de significado, é redundância. Pronto, já deu para entender isso. A gente contou a historinha do pleu, que significa cheio.
Vamos agora para hipérbole. O que seria a hipérbole? Olha, o hiper já está dizendo, lembra de hipermercado? É algo grande, é algo exagerado. Então, bora colocar aqui, ó. Exagero, exagero. Quando eu falo assim, eita, que eu estou morrendo de fome. Morrer de fome, ninguém morre na situação normal do dia a dia porque não almoçou, por exemplo. Então, você está exagerando claramente. Você não está morrendo de fome, é um exagero. Então, quando eu falo aí, olha só, não vejo você há séculos. Ninguém vive séculos. Pode viver um século, no máximo, 100 anos. Mas ninguém vive mais de um século. No caso, 2 séculos seriam 200 anos. Isso é um exagero. Estou morrendo de sede. Ninguém morre de sede quando está com vontade de beber água e demorou um pouquinho. Tá lá falando, eu estou morrendo de sede. Não, isso é um exagero, tá? Então, esses dois são exemplos aí da figura de linguagem chamada de hipérbole. Sinestesia é quando há mistura dos sentidos. Bora anotar isso. É quando há uma mistura dos sentidos. É quando há uma mistura dos sentidos. Quais são os sentidos, pessoal? A gente tem sentido, é olho, nariz, boca. A gente fala como? A gente fala paladar, a gente fala olfato, visão, audição, tato. Então, esses são os sentidos. Então, quando eu falo assim, eita, que esse perfume é doce. Então, eu estou misturando olfato com paladar. Quando eu falo que sua beleza é algo áspero. Opa, beleza é algo que eu vejo com os olhos. Áspero é uma coisa que eu toco. Então, eu misturei visão e tato. Então, vou ter que, de alguma forma, misturar os sentidos, certo? Então, vamos voltar aqui. Quando eu falo assim, dirigiu-se a ela com uma voz pastosa. Olha, a voz, para você perceber a voz, você tem que usar a audição. E aí, para você perceber se algo é pastoso, você tem que tocar. Então, eu utilizei o tato. Um áspero sabor. Olha só, áspero sabor. Para eu saber se algo é áspero, eu tenho que fazer o quê? Tenho que tocar. Então, tenho que usar o tato. Bora colocar aqui caneta. Tenho que usar o tato. Para saber o sabor, tenho que usar o paladar. Então, nesse caso aí, houve, nos dois exemplos, mistura dos sentidos. Prosopopeia, esse daqui cai muito em prova, a prosopopeia, pode ser também chamada de personificação. Personificação. Como o próprio nome já está dizendo, o que seria personificar? Personificar é transformar em pessoa. Então, bora já explicar aí. Pode ser chamado também de prosopopeia. Então, o que seria personificar? Transformar em pessoa. Então, se eu vou transformar em pessoa, algo então não é humano. Então, é quando eu tenho um ser, bora colocar aqui, um ser que é inanimado. Eu tenho um ser que é inanimado. E daí eu vou transformar ele em um ser animado. Por exemplo, animado. Eu vou atribuir características humanas. Um ser animado. O animado é, na verdade, características humanas. Então, por exemplo, o sol é um ser inanimado. Quando eu digo que eu acordei hoje e o sol sorriu para mim, o sol é um ser inanimado, sorriu é uma característica humana. Então, houve uma personificação ou prosopopeia. Bora ver aqui exemplos. A lua pedia. Olha, quem pede é um ser humano, por exemplo, pode pedir alguma coisa. Agora, lua, que é um ser inanimado, não é característica. Hoje, a cobiça é uma característica, é algo inanimado, assentou-se no lugar da equidade. Olha, não pode assentar-se, né? Um ser não pratica nada, ele é inanimado. Então, nos dois casos, a gente atribuiu a esses dois seres destacados aí, são seres inanimados, a gente atribuiu características animadas. Olha aqui, ó. Atribuiu características animadas. Então, essa é a característica da personificação ou prosopopeia. Catacrese. O que seria a catacrese? Catacrese é quando a gente atribui nome a algo que não tem nome. Então, bora colocar aqui, ó. Catacrese é dar nome
para alguma coisa que não tem nome. Como assim, professor? Vamos supor que aqui tem uma cadeira. Como é o nome disso? Pé da cadeira. Por quê? Porque não tem nome isso daí. Quando eu tenho aqui, isso daqui é um monte de alho. Aí se eu pegar um aqui, eu vou ter só um do que? Do alho. Do cacho do alho. Eu vou ter só um dente de alho. Então isso aqui é um nome de algo que não existia para dar nome a isso daí. Isso daqui também é algo que não existia. Exemplo mais, tem pé do morro, pé da cadeira. Então bora colocar o pé da mesa também. Bora ver, marcar aqui os exemplos, olha só. Tem o pé da mesa e tem também o dente de alho. Então esses são exemplos aí de catacrese, que é quando a gente atribui nomes a algo que não tinha nome antes. Então, por enquanto, vocês estão percebendo aí que o assunto é bem simples, é mais a questão teórica, provavelmente de revisão, porque é algo que a gente já via desde o ensino fundamental aí sobre as figuras de linguagem. Então, bora lá. O nosso próximo tópico, para a gente finalizar esse bloco, vai ser a antítese e o paradoxo. Antítese e paradoxo. Os dois, pessoal, vão ser oposição. Os dois tratam de oposição. Então, vou anotar aqui oposição e oposição. Só que a antítese, ela vai ser uma oposição de palavras. Então, bora colocar aqui uma oposição de palavras. Então, a gente vai ter palavras que são contrárias. Palavras que indicam antônimos, contrárias. E aqui a gente vai ter uma oposição de ideias. Então, a gente vai ter aqui um raciocínio, no geral, um raciocínio que é totalmente ilógico, que não tem lógica. Vamos ver por partes. Primeiro, sobre a antítese, quando a gente tem palavras que têm sentidos contrários. E palavras que têm sentidos contrários a gente conhece já como antônimos. Por exemplo, qual é um antônimo de dia? Noite. Então, dia e noite tem antítese, porque um é o contrário do outro. Gordo, magro, antítese. Palavras com significados contraditórios, contrários. Vamos ver aqui no slide. Quando eu falo assim, se no desejo você fosse o amor, durante o frio fosse o calor. A gente observa que tem frio e tem calor, que são palavras contrárias em relação ao sentido. Mas a gente poderia destacar mais aí, ó. Por exemplo, dia e noite. Claro e escuro. São palavras que têm significados contrários. Tá? Então, isso daí acontecia muito no período literário chamado de barroco, para quem quiser revisar aí. Tá? Então, pois bem, dia e noite são palavras com significados contrários, assim como claro e escuro também têm significados contrários. Vamos ver agora a diferença do paradoxo. Paradoxo é como se fosse uma frase que pode até parecer ter sentido, na verdade, ela tem sentido para a gente, só que ela é totalmente ilógica no ponto de vista do raciocínio. Por exemplo, para quem assiste Big Brother, esqueci que vocês não assistem, né? Vocês só assistem as aulas do HD Curso. Mas teve uma vez que o Bial falou assim no Big Brother: vocês estão presos na casa, confinados, mas estão livres para vocês fazerem o que quiserem. Então a frase ela tem sentido, só que olhando no pé da letra não tem lógica. Olha só essa frase aqui. O amor é o fogo que arde sem se ver. Olha, como é que arde sem se ver? Faz sentido. Olha como o amor arde e a gente não vê. Né? Faz sentido pra gente. Só que no pé da letra não faz. Como é que arde e você não vê? É uma ferida que dói e não se sente. Como é que dói e você não está sentindo? Então, na verdade, a gente tem aí agora uma oposição de ideias. A gente tem um raciocínio ilógico do ponto de vista do raciocínio mesmo da frase. Mas que pode até fazer sentido. Olha só. Aparentemente, ela é verdadeira, mas só que leva a uma contradição lógica, contradição das ideias, tá? Então, perceba aí que o paradoxo tem a ver com as ideias. Antítese tem a ver com antônimos. Ou seja, tem a ver com palavras de sentidos opostos. Pois bem, agora a gente vai ver o que é a perífrase. A perífrase é quando a gente tenta
Substituir o nome de um lugar ou de uma expressão, de uma pessoa. Bora colocar aqui, substituir uma expressão por algo que todo mundo identifica com facilidade. Bora ver aqui, ó. Quando eu falo assim, os Beatles, todo mundo sabe que são os 4 rapazes de Liverpool. Quando eu falo assim, o maior estádio do mundo, todo mundo sabe que é o Maracanã, quando a gente fala. Quando eu falo assim, a rainha dos baixinhos, Xuxa, o rei do futebol, Pelé, a Ilha do Amor. Qual é a Ilha do Amor? Madagascar? Não, São Luís, né? E assim por diante. Quando você usa algo para substituir uma expressão, um lugar, o nome de uma pessoa, o nome disso aí é perífrase. Então, bora colocar aqui anotação, bora colocar aí, que é quando você usa uma expressão. Deixa eu apagar aqui. É quando você usa uma expressão no lugar do nome original daquela coisa. No lugar do nome original. Em vez de falar Xuxa, você fala Rainha dos Baixinhos. Em vez de você falar Pelé, você fala Rei do Futebol. E assim por diante. Na onomatopeia é uma figura de linguagem e, ao mesmo tempo, é um processo de formação de palavras. Então, acredito que vocês já devem ter escutado falar da onomatopeia em pelo menos uma dessas duas partes aí da gramática. A onomatopeia é quando você tenta reproduzir um som. Então, quando eu falo assim, ó, tic-tac, tá aqui, né? Tic-tac, bora destacar. Quando eu tento falar, reproduzir o som tic-tac, é o som do relógio. Chua-chua, zum-zum, atinho, espirro, qualquer som. A boa velhinha resmungava sozinha. Nhê, nhê, nhê. Olha só, esse é o som que a velhinha resmungava aí. Então, tudo que representa um som, a gente vai chamar de onomatopeia. Certo? E quando você troca o nome original de uma coisa pela expressão, a gente fala que o nome disso daí é perífrase. Pois bem, vamos agora para a aliteração. Tanto a aliteração quanto a assonância, já estava falando aí o que eu ia comentar. A gente vai ter aí repetição. Bora colocar aqui, ó. A gente vai ter repetição. Então, observe aí que no primeiro exemplo, a gente tem repetição de... Olha só, da letra B, o boi bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi, berrado. Aí dança, doido, dá de duro. Tem repetição da letra D. Então, quando a gente tem... E na última da letra V, que eu não vou colocar em todas, mas vocês estão vendo aí. Quando eu tenho a repetição... Só colocar aqui o cedilha. Quando a gente tiver aí a repetição de consoante, a gente vai falar que tem repetição da letra, da litera, ou seja, repetição da letra. Bora colocar aí. É a repetição da letra. Então, se tiver letra, é repetição de consoante. Assim fica mais fácil de você lembrar. A literação vem de litera, que quer dizer letra. Então, vai ter repetição, nesse caso, de consoante. E o que seria a assonância? A assonância vai ser o som de vogal. Som vocálico. Então, bora colocar aqui, ó. Assonância quer dizer som de vogal. Som vocálico. Então, quando a gente fala assim, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato, democrático do litoral. Então, a gente tem aí a repetição dos sons A e O, das vogais A e O nessa frase. Então, a gente tem repetição de som vocálico. O nome disso é assonância. Então, sempre que a gente tiver repetição, se for de letra, consoante, a gente fala que é aliteração. Se for de vogal, a gente fala que é assonância. Ironia e anáfora. Acredito eu que todo mundo sabe o que é uma ironia. Ironia é quando você fala uma coisa com a vontade de falar o contrário. Então, olha só. Quando eu digo assim, seu rendimento não poderia ter sido melhor no concurso. Você ficou em último colocado. Então, isso aí é uma ironia. Tá? Lembrando que a ironia ela tem que deixar claro na frase que o sentido que você quer demonstrar é o contrário. Consiste normalmente em um sentido crítico ou até humorístico.
você tem a intenção de falar o sentido contrário do que você está dizendo na frase. Exemplo, quando eu digo assim, seu aproveitamento na escola não poderia ter sido melhor, reprovado em apenas 6 matérias. Então, isso claramente é uma ironia. A anáfora, você vai memorizar o seguinte: anáfora, como figura de linguagem, vai ser o quê? Na repetição de uma mesma palavra. Repetição de uma mesma palavra. No início da frase. Então, bora colocar aqui, ó. Anáfora vai ser repetição de palavra. E tem que ser no início das frases. Olha só. Quando eu digo, olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta. Então, estou repetindo aí a palavra, que é o verbo olhar, olha, 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 do início aí de todos os versos. Então, a gente vai ter aí que vamos ter uma figura de linguagem chamada de anáfora, que é a repetição de uma mesma palavra no início de todas as frases ou de todos os versos, no caso, se for um poema. Então, cuidado, que provavelmente vocês já estudaram a anáfora. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Pronto. Existe a anáfora, que é chamada de referenciação textual. Bora colocar mais para cá. Existe a anáfora, que é referenciação textual. A anáfora, referenciação textual, ela se refere a uma coisa que está antes no texto, tá? Então, quando eu falo assim, essa é a aula que eu gosto, o que se refere à aula, tá? Essa é a aula que eu amo, o que se refere à aula. Então, a gente tem aí um processo de referência textual chamado de anáfora, que é uma coisa que está antes. Da mesma forma que o contrário, quando a gente está se referindo a uma coisa que está depois, a gente vai ter uma catáfora. Então, bora colocar aqui, ó. Catáfora se refere a algo que está depois na frase. Então, quando eu falo assim, a que filme nós iremos assistir? O que se refere a filme que está na frente dele. Então, se eu me referir a uma coisa que está na frente, o nome dessa referenciação textual é chamada de catáfora. Se eu me refiro a uma coisa que está antes, o nome dessa referenciação textual é chamada de anáfora. Então, a gente tem anáfora na língua portuguesa 2 vezes. A gente tem anáfora figura de linguagem, que é quando está repetindo uma palavra, sempre no início aí de cada frase. E a gente tem a anáfora se referindo a algo que está antes. Se cair na parte de texto, você marca que é o que está se referindo a algo que está antes. Se cair na parte de figura de linguagem, você fala que é a repetição de uma mesma palavra no início das frases. Beleza. Vamos agora para silepse. Silepse é quando a gente tem a concordância dos elementos subtendidos. É quando você faz concordância de elementos subtendidos, implícitos. Só vai poder ser possível isso de 3 formas. Bora colocar aqui. Vai poder haver a concordância de gênero, a concordância de número ou a concordância de pessoa. Vamos ver aí como é que isso funciona no primeiro exemplo. Quando eu digo assim, Vossa Excelência está preocupada. Quando eu digo Vossa Excelência, pode ser um deputado, uma deputada, pode ser homem ou mulher. Então, Vossa Excelência não marca o sexo aqui. Quando eu falo está preocupada, olha só, preocupada, eu utilizei o feminino. Então, nesse caso, como eu utilizei o feminino, a gente chama que houve aqui uma silepse, porque nada aí no texto evidencia algo no feminino, mas pelo subtendido, como eu estou me referindo a uma mulher, então coloco aí que é silepse de gênero. Eu adaptei aqui o gênero para concordar com o sexo da pessoa com quem eu estou conversando. Então, quando a gente faz a concordância com algo que está subtendido, a gente chama o nome dessa concordância de concordância ideológica, que se faz com a ideia aí de quem que você está conversando. Concordância ideológica. Ou concordância irregular. Não é o normal da gramática, mas a gente pode fazer isso. É uma figura de linguagem. Quando eu falo assim, os sertões conta... Opa, peraí. Os sertões está no plural.
Se o verbo tem que concordar com o sujeito, por que que não fica os sertões contam? Porque nesse caso eu fiz uma concordância ideológica. Qual foi essa concordância? Foi a silepse de número. Número não é singular e plural? Então, olha só. Os sertões, eu estou falando da obra, do livro. Então, como eu estou me referindo à obra e não necessariamente a vários sertões espalhados pelo Brasil, estou falando de um livro. Então, o livro conta a Guerra dos Canudos. Então, houve uma concordância pela ideia aí que estava transmitindo essa frase. O termo Os Sertões é um livro. Então, nesse caso, eu posso concordar com o termo livro, que aparece praticamente subtendido. Olha só, o livro Os Sertões conta a Guerra de Canudos. Então, por estar no plural e o verbo no singular, houve uma adaptação do número aí para esse exemplo. No último exemplo, a gente tem o seguinte. É incrível como os brasileiros continuamos votando errado. Olha só, os brasileiros é o sujeito aí da frase. Os brasileiros está em terceira pessoa. Terceira pessoa, são eles. Já quando eu falo assim, terceira pessoa do plural, é isso? Já quando eu falo assim, continuamos, agora é o nós continuamos, é primeira pessoa do plural. Lembrando que essa daqui vai ser a silepse. O que foi que mudou aí, pessoal? Mudou foi a pessoa, passou da terceira pessoa para a primeira pessoa. O número continua o mesmo, continua no plural. O que mudou foi a pessoa. Então, passei de terceira pessoa para primeira pessoa. O nome disso é silepse, que vai haver aí mudança da pessoa para adaptar aí o sentido. Silepse de pessoa. Qual é o sentido aí, professor? O sentido é o seguinte, quando eu falo brasileiros e eu sou brasileiro, eu posso me incluir na frase. Então, eu falo, os brasileiros queremos mudança nesse governo. Os brasileiros queremos mais concursos. Então, eu sou brasileiro, apesar de estar falando brasileiros na terceira pessoa, eu posso me incluir. Lembrando que a silepse só acontece da terceira pessoa para a primeira, do plural. Então, é quando eu coloco eles e eu me incluo no grupo. O restante não pode. Então, eu não posso falar nós vai, por exemplo, senão eu estaria sendo corintiano, né? Aí já estaria errado. Então, de novo, na hora da prova, não necessariamente você precisa estar decorando todos esses casos. Se você olhar que tem uma concordância feita para adequar com a ideia que está sendo transmitida lá na frase, você fala que o nome da figura de linguagem é silepse. Daí pode haver de gênero, número ou pessoa. Tá. O que seria polissíndeto? Polissíndeto, poli quer dizer vários. Bora colocar aqui. Poli quer dizer vários. E síndeto, a gente já viu que é a mesma coisa de conjunção. É a mesma coisa de conjunção. Então, a gente tem várias conjunções repetidas. Olha só. Apareceu várias vezes a conjunção i. Então, a gente tem aí, ó, i sob as ondas, i sob as nuvens, i sob as pontes, i os ventos, i sob o sarcasmo. Então, repetição de várias conjunções, a gente vai falar que é polissíndeto. O nome já está dizendo. Poli quer dizer vários. Uma vez eu estava dando aula e aí a menina falou, professor, então meu nome, Poliana, quer dizer que eu sou várias Anas? Eu falei, não, nesse caso é outra coisa aí. Tá? Então, bora continuar. Anotações eu já coloquei lá, vamos pular essa parte. Elipse e zeugma. Olha, elipse vai ser o seguinte, sempre que você tem a omissão de alguma coisa, bora colocar aqui nessa página, vamos usar agora o bloco de anotações. Sempre que você tem a omissão de um termo, sempre, 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 o nome disso daqui vai ser chamado de elipse. Então, bora colocar aqui, ó. Sempre que você tem a omissão de um termo, o nome desse termo vai ser elipse. Certo, então bora ver aqui. Quando eu digo assim, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Então, elipse vai ser a omissão de algum termo. Certo. Quando eu falo na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. Na sala tem apenas 4 ou 5 convidados. Na sala há apenas 4 ou 5 convidados. Na sala existem 4. Dá para você subentender o sentido aí do que está omisso aqui, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma elipse. E a gente vai ter um tipo específico de elipse
que é chamada de zeugma. Tem um tipo específico de elipse, que é chamada de zeugma. O que seria a zeugma? A zeugma é quando esse termo que está omisso, ele já apareceu antes. Então, bora colocar aqui, ó. A zeugma é quando o termo que está omisso já apareceu antes. Se ele já apareceu antes, você vai falar que agora você tem uma zeugma, que é um tipo de elipse. Bora ver aqui, ó. Quando eu digo assim, eu... Opa, deixa eu botar aqui de amarelo. Quando eu digo assim, eu chego cedo sempre. Só não quando estou. Quem é que estou? Eu. Beleza. Facilmente você consegue identificar que o termo que apareceu omisso aqui é o eu. Só que o eu, ele já apareceu aqui antes, ó. Então a gente vai falar aqui. Professor, se eu marcar na questão que é elipse, eu vou errar? Não. É um elipse. Por quê? Porque tem uma omissão. Beleza, é um elipse porque tem uma omissão. Só que é um elipse do tipo zeugma. Por quê? Porque já apareceu antes. Professor, e na minha prova apareceu os dois nomes. Apareceu letra A, elipse, e letra B, zeugma. Aí você marca a mais específica das duas. Você marca zeugma nesse caso. Tranquilo? Mas lembrando que há as duas figuras aí. Há a elipse, porque há a omissão de um termo. Como ele já apareceu, você vai marcar que é uma zeugma. Pois bem, vamos continuar aí. Próximo tópico vai ser o anacoluto. O que seria o anacoluto? Anacoluto é quando você joga, deixa jogado aí na frase uma expressão que não precisaria estar ali. Quando eu digo assim, ó, bora marcar aqui, ó, é deixar um termo solto na frase. Quando eu coloco assim, a vida, não sei realmente se ela vale a pena. Olha, em vez de falar tudo isso, eu poderia falar somente o seguinte: não sei se a vida vale muito a pena. Então, isso daqui eu peguei e deixei isso daqui solto na frase. Há uma quebra aí na frase. Então, o nome disso é anacoluto. Tá, e por último, a gente vai ver aí um bônus, não faz parte de figura de linguagem, é um bônus aí para vocês. É a ambiguidade, que está dentro dessa ideia aí de que a gente está falando aqui nas figuras de linguagem. Então, a ambiguidade é quando tem mais de um sentido. Bora analisar isso pela última frase. Quando eu falo assim, o menino viu o incêndio do prédio. Um incêndio, ele viu o incêndio do prédio. Isso aí é o quê, professor? Você fica pensando assim, ó. Vamos supor que aqui tem um prédio. E aí, nesse prédio, tem um menino aqui, fora. Aí a pergunta é, onde está o menino? Já que fala que, na frase fala que viu o menino viu o incêndio do prédio. Então, bora colocar aqui que o prédio está pegando fogo. Ele viu o incêndio do prédio ou ele viu o incêndio estando no prédio? Ele viu do prédio estando no prédio ou ele somente viu o incêndio de onde? Do prédio. Então, tem dois sentidos possíveis. Ele pode estar fora do prédio, vendo o incêndio do prédio, ou ele pode estar vendo dentro do prédio, vendo do prédio. Tá? Então, esses são os dois sentidos. Então, o nome disso é ambiguidade. Quando eu falo assim, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Do guarda ou na casa do suspeito? Fica aí essa dúvida. Tem dois sentidos. Tá? Então, esse tipo de frase é um exemplo de ambiguidade. Com isso, a gente finalizou as principais figuras de linguagem e ainda viu aí um bônus da ambiguidade. Agora a gente vai praticar nossos conhecimentos com as questões. Bora lá. Primeira questão caiu no concurso da Polícia Militar de Pernambuco no ano de 2016. Diz o seguinte: em alguns segmentos do texto, pretendendo enfatizar uma ideia, o autor emprega palavras que provocam aumento na intensidade, e até um certo exagero no que ele deseja expressar. A gente já viu que o nome dessa figura é chamada de hipérbole. Certo. Assinale a alternativa em que ambos os segmentos apresentados são exemplos dessa ênfase, exemplo de hipérbole. Então, bora lá, destacar aqui, porque colocar o nome que a gente aprendeu, que é hipérbole. A questão não citou o nome hipérbole, mas a gente já sabe que o nome da figura de linguagem que se refere a um exagero é essa.
Então, bora lá. Vocês vão dar pause aí nessa questão e vão procurar onde é que tem um exagero aí, porque quando eu voltar eu já vou dar direto a resposta. Supondo que vocês já deram play aí, bora analisar aqui, ó. Na letra E diz o seguinte: onda explosiva de gravações e um mar de câmeras e tripés. Isso daí, essas palavras foram utilizadas para dar uma ênfase, um exagero aí na parte da quantidade de gravações e de câmeras e tripés. Então, onde houve exagero foi a letra E. Estava muito boa essa questão, muito fácil, tranquila. Vamos agora para questões, para outros tipos de questão que envolvem figuras de linguagem. Na questão 2 diz o seguinte: o zelador atirou o papel e o lápis no chão como se estivesse pegando fogo. Olha, a gente já viu que quando tem a utilização do como, o nome da figura de linguagem é chamada de comparação. Eita, esqueci de mandar vocês darem pause aí, né? Mas essa daqui estava muito simples. Comparação, no caso, letra C. Se não aparecesse o como, só recapitulando, mas que você pudesse verificar aí que deu para encaixar o como, mas não apareceu, o nome ia ser o quê? Metáfora. Beleza. Terceira questão diz o seguinte, bora ler aqui. Aí tem, lá. Aí, ela não me ouve serrando a gaiola porque é totalmente surda. Aí ele continua, o irônico é que ela me deixa preso para me ouvir cantando, certo? E aí aqui a gente tem um passarinho conversando aí, um passarinho conversando. Ao longo do texto encontram-se quais figuras de linguagem? Olha, vamos dividir aí por partes. Do lado esquerdo, a gente tem a representação de som. Representação de som, o nome é onomatopeia. Letra A apareceu, letra B não, letra C não, letra D não, letra E não. Olha, então só sobra a letra A. O que seria a prosopopeia ou personificação? Bora anotar aí. Ou personificação é atribuir características humanas, animadas, a seres inanimados, que não são humanos. Como é personificação, esse daqui não é uma pessoa. Como é que ele vai falar? Isso aqui é uma fala. Fala é característica de uma pessoa. Já esse passarinho não é pessoa. Não é pessoa. Então, atribuir característica de pessoa a algo que não é pessoa. Qual é o nome disso? Personificação. Ou prosopopeia. Resposta, então, letra A. Nossa quarta questão, deixa eu ver se é a última. Penúltima questão diz o seguinte: assinale a opção em que o autor emprega a sinestesia. Lembrando que sinestesia é quando a gente mistura os sentidos, audição, paladar, olfato, visão e tato. Onde é que está misturando os sentidos? Vocês vão dar pause e vão tentar reconhecer onde que está misturando os sentidos. Supondo que vocês já voltaram com o vídeo, bora lá. Na letra B diz assim, ó, que a pessoa vai ver, olha só, para a pessoa ver, ela vai usar a visão. Então, bora colocar aí que ela vai utilizar a visão. E aí ele comprova lá na frente, ó, ainda mais vívido. O que para os seus olhos, olha só, tá continuando comprovando aí que ele está se tratando aí da visão. Se pronunciava. Olha, para se pronunciar, para você pronunciar, você tem que falar. Então, falou da visão e depois para pronunciar, você tem que usar a voz. Você tem que falar, né? Tem que usar a boca. Então, nesse caso aí, misturou. Bora desenhar assim. Isso aqui é para ser tipo uma boca, tá, pessoal? E aqui ele utilizou a visão. Bora colocar assim que aí fica melhor de vocês perceberem. Então, misturou aí os sentidos, os órgãos aí. Nariz, olho, boca, tato ou ouvido. Então, nesse caso, misturou aí olhos com boca. Visão e paladar, no caso. Certo? Então, resposta da quarta, letra B. Vamos agora para a quinta questão. Assinale a alternativa em que seja utilizada uma metáfora no trecho apresentado. Lembrando que metáfora é quando aparece uma comparação sem a utilização do como. Sem a utilização do como. Onde é que dá para você encaixar o como aí? Vocês vão dar pause e aí depois a gente volta para a resolução. Supondo que você já respondeu, já deu play, bora responder aí a questão.
Onde que tem uma comparação explícita aí? Se você observar, vai ser na letra E. Olha só. Elevadores, aliás, transformaram-se num purgatório. Não é como inferno. Não é como inferno. Porque um dia a gente sai. Então, normalmente, vem depois aí do verbo ser, né? Ela é uma tartaruga, ela é como uma tartaruga no trânsito. Então, resposta da quinta, letra E. Com isso, finalmente a gente finaliza. Espero aí que eu tenha contribuído no aprendizado dos senhores e das senhoras e que futuramente vocês sejam aprovados e que, consequentemente, me chamem para o churrasco, que eu estarei disponível aí para comemorar junto com vocês, tá? Tive aqui a melhor das intenções de tentar repassar o conteúdo com dicas, bizus, com esquemas, com uma forma melhor aí para que vocês pudessem aprender, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai sanar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, um grande abraço e até o próximo encontro, que pode ser aí numa live do YouTube ou dando dicas rápidas para vocês, tá? Valeu, pessoal!